Mateus, capítulo 24, versículo 15 e 16. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa palavra, uma palavra muito linda, que fala sobre a caminhada dos discípulos de Jesus até a aldeia de Emaús. E aqui a gente percebe que quando nós estamos tristes, angustiados, preocupados, amedrontados, muitas das vezes nós não conseguimos enxergar Jesus do nosso lado. É o que acontece aqui nessa história tão linda e que deixa para nós como uma experiência muito profunda. A Bíblia fala que 2 dos discípulos de Jesus, eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E nessa caminhada que eles estavam indo, aparece Jesus e começa a andar junto com eles, do lado deles. E eles vão conversando, eles vão ali amargurados, entristecidos, triste porque Jesus tinha morrido. Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam angustiados pelo sofrimento que Jesus tinha passado, pela morte de Jesus. Eles com certeza não atinaram para o que as Escrituras havia falado, porque a Bíblia já havia dito que Jesus ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Quer dizer, esses discípulos, eles estavam tão angustiados que eles não estavam conseguindo nem compreender o que as Escrituras estavam dizendo. E ali Jesus ia ao lado dele e eles iam conversando e eles perguntam, né? Jesus pergunta para ele, por que vocês estão assim tão tristes, tão angustiados? E eles falam assim, mas é só o Senhor que não sabe o que aconteceu com o Senhor chamado Cristo. Ele morreu. Quer dizer, nós esperávamos que ele fosse a restauração de Israel. Então, quer dizer, eles estavam totalmente perdidos, sem ver que Jesus era a pessoa que estava ao lado deles. Jesus estava ao lado deles, conversando com ele, perguntando para eles por que eles estavam tão abatidos e angustiados. Eles respondiam para Jesus que é porque Jesus havia morrido, mas eles não conseguiam ver aquele Jesus que estava ao lado deles. Aí eu pergunto assim, meu Deus, se eu tenho um amigo, eu conheço esse amigo de longe. E Jesus estava ao lado daqueles discípulos e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiram perceber que era Jesus. E a própria palavra fala para nós que Jesus aproximou, Jesus ia com ele, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. É o que acontece conosco. Muitas vezes nossos olhos, a nossa mente está impedida de reconhecer o senhorio do Senhor na nossa vida e o poder dele na nossa vida. E eles ficam até preocupados com a pergunta de Jesus, né? Sem saber que era Jesus. Mas como assim? Como que esse homem está fazendo essas perguntas? Todo mundo está angustiado, todo mundo está triste, Jerusalém está triste, e só você que não sabe das coisas, só você que não sabe das ocorrências, do que sucedeu com o nosso Jesus, só você que acha que está tudo bem, que está tudo normal. Mas eu quero dizer para você, Jesus é tranquilidade, Jesus é paz, Jesus é vida. E ali eles vão conversando, e eles vão explicando tudo o que aconteceu com Jesus para o próprio Jesus. Você percebe como que eles estavam desatentos, igual muitos hoje em dia estão desatentos, não estão ligados no que as Escrituras falou para nós, no que a palavra deixou para nós, nas coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Tem muitas pessoas que estão também com os olhos tapados, com os ouvidos tapados, e não conseguem enxergar e não conseguem ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está apavorado igualzinho aqueles homens, aqueles 2 discípulos que iam para Emaús e estavam tristes, desesperados, sem esperança. Parece que a vida tinha perdido sentido para eles. Mas eu acho muito interessante que eles falam assim, olha, algumas mulheres até foram visitar o túmulo e disseram que esse Jesus ressuscitou. Mas tipo assim, como assim Jesus ressuscitou? Mas quer dizer, não apareceu para nós? Como que vamos provar isso? Então eles estavam realmente cegos espiritualmente nesse momento. Eles estavam totalmente sem perceber quem era Jesus,
sem perceber a profundidade dos mistérios de Jesus. E a Bíblia fala que eles vão conversando ali e já começa a ficar um pouco tarde e Jesus fala para eles assim, eu acho interessante: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus fala isso para eles e mesmo assim eles continuam do mesmo jeito. Mesmo assim eles não têm noção que quem está falando para eles é Jesus. E Jesus faz outra coisa para chamar a atenção dele. A Bíblia fala que Jesus começa a falar para ele, discorrer na Sagrada Escritura para ele. Jesus começa de Moisés e vai até os profetas. Eu fico imaginando Jesus falando várias coisas para eles sobre a vida de Moisés, sobre a vida dos profetas. E eles continuam do mesmo jeito. Eles continuam sem perceber o que estava acontecendo. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra nessa tarde. Muitas das vezes você está do mesmo jeito, só reclamando, só triste, só angustiado, sem saber o que Jesus já deixou escrito na palavra. A palavra vai se cumprir, querendo nós ou não. As promessas vão se cumprir, querendo nós ou não. Então nós temos que estar atentos para entender o que já está escrito nas Escrituras. Porque senão nós vamos ficar igual os discípulos. Eles sabiam tudo que estava escrito nas Escrituras com relação a sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Mas eles não conseguiram perceber Jesus do lado deles. E aí a Bíblia fala, quando eles aproximam ali daquela aldeia, já estava tarde, eles falam para Jesus então, sem saber que era Jesus, achando que era uma outra pessoa qualquer: olha, fica aqui conosco, porque já é tarde, o sol já declina, e eu creio que era perigoso ele continuar a caminhada, né? Então os discípulos acolhem aquele Senhor, acolhem aquele homem, sem saber que é Jesus, e os convida ele para ficar juntamente com eles ali naquela aldeia. E a Bíblia fala que Jesus entrou para entrar com eles. E quando ele estava na mesa, a Bíblia fala que Jesus tomou o pão, abençoou, tendo graças, o partiu e deu a eles. Quando Jesus abençoou o pão, quando Jesus deu graça, quando Jesus partiu o pão e deu para eles, a Bíblia fala no versículo 31 que os olhos deles se abriram e eles reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Então já era tarde. Eles andaram muito tempo ao lado de Jesus. Eles andaram muito tempo conversando com Jesus e eles não sabiam que era Jesus. Eles só vieram saber que era Jesus quando Jesus pegou o pão, quando Jesus abençoou o pão, quando Jesus partiu o pão e quando Jesus deu o pão para eles. Só que Jesus fez isso e a Bíblia fala que Jesus desapareceu da presença dele. Aí o que acontece? Um disse para o outro uma coisa interessante: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando ele expunha as Escrituras? Aí eles começaram a entender, olha, algo diferente começou a acontecer conosco quando esse Senhor encontrou conosco. Quando essa pessoa começou a caminhar conosco. Quando ele falava das Escrituras, algo diferente começou a surgir no meu coração. E aí a Bíblia fala que na mesma hora eles levantaram e eles voltaram para Jerusalém, onde eles acharam reunidos os 11 e os outros que estavam com ele. Então o que acontece conosco? É a mesma coisa. Jesus está conosco o tempo todo. Ele está aí do seu lado, ele está aqui do meu lado, ele está nas nossas casas, ele está conosco todo o tempo. Só que muitas das vezes a aflição que nós passamos, o desespero do momento que nós vivemos, faz com que nós não creiamos na Escritura. E nós não venhamos crer que Ele é poderoso e Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Jesus nunca nos deixa na mão. Quem deixa a gente, Jesus na mão, somos nós. Nós deixamos Jesus na mão. Então o que eu quero dizer para você? Pare um pouco, assenta, ajoelha, não sei, faz alguma coisa e fala assim: Jesus, senta aqui comigo, eu quero sentir o Senhor perto de mim. Jesus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, porque você vai ver e vai sentir que Ele não te abandona. O mundo está um caos, está tudo complicado mesmo, mas isso com certeza é cumprimento das Escrituras, é Deus falando com o povo de uma maneira ou de outra. E o que nós precisamos fazer? Conhecer Jesus, entender a palavra, e nós precisamos perseverar na palavra.
Nós precisamos compreender que tudo isso que estamos vivendo é uma fase e que vai passar, que nada é para sempre, que isso pode durar pouco tempo, pode durar muito tempo, mas o que importa não é o tempo, importa é caminhar com Jesus. Porque quando nós caminhamos com Jesus, nós temos refrigério no nosso coração, nós temos alegria no nosso coração. Talvez agora você está desesperado, desorientado, como que eu vou fazer? Onde eu vou? Eu vou ficar preso dentro de casa? Eu não sei o que eu vou fazer dentro de casa. Eu posso te dar um conselho, vai orar. Vai falar com Deus, vai agradecer pela sua casa, vai agradecer pela sua vida, vai conversar com Ele, que eu tenho certeza que a sua história vai mudar, a sua vida vai mudar. Com Jesus, nós passamos todas as nossas dificuldades com mais facilidade. E Jesus está querendo conversar conosco nesse momento difícil, porque não quer nos abandonar. Hebreus 13:8 fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Esse Jesus que caminhava com os discípulos aqui, a caminho de Emaús, é o mesmo que está conosco, é o mesmo que está nos orientando, é o mesmo que está nos direcionando. Agora eu te pergunto, você está ouvindo o Senhor falar com você? Você está ouvindo o direcionamento dele? Você está preparado para ouvir o que ele está falando no seu coração? Se você não está, pega a palavra, leia essa passagem, estuda a Bíblia, que você vai compreender tudo o que está acontecendo no nosso planeta com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então eu quero deixar essa palavra para você, para que você tenha refrigério no seu coração, sabendo que Jesus está aí pertinho de você, porque eu sinto Ele aqui pertinho de mim, nesse instante que eu estou falando para você. Eu sinto a presença dele aqui do meu lado, e não é diferente, eu não sou diferente de você, nós somos todos iguais. Isso mostra que Ele está aí com você também. Então abre o seu coração e deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele entrar na sua vida. E eu creio que essa palavra vai trazer um grande conforto ao seu coração e à sua alma. E se essa palavra for útil para você, passe ela para outra pessoa também, que talvez esteja desesperado, talvez esteja inquieto dentro de casa, andando para lá e para cá, sem saber o que fazer. Talvez você vai ser um canal de bênção na vida de outra pessoa, através dessa palavra, em nome de Jesus.